a 16. Isaías, capítulo 7, verso 1 a 16. Isaías, capítulo 7, verso 1 a 16. Amém? Isaías, capítulo 7, verso 1 a 16. Acharam? Amém? Esse está escrito isso aí. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, sossegada em toda a piedade e honestidade. É isso que está aí? Não, ainda bem. Então os irmãos acharam realmente Isaías. Eu estou lendo 1 Timóteo. Legal, isso foi bom. Me dá mais irmão. Isso foi bom. Mas prestaram atenção no que eu li? Nós não podemos. Obrigado. Seria o cúmulo da ignorância, ou a profundidade da nossa inocência, acharmos que a política ou a governança de uma nação não tem influência ou a regência do bem e do mal. Não tem a influência ou a regência espiritual. Alguns cismam em pensar, teimam em pensar de forma ignorante ou de forma inocente de que política e governança pertence ao mundo somente dos homens. É uma ignorância ou uma grande inocência, primeiro porque o homem não tem mundo nenhum. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Agora o homem pode deixar-se influenciar por Deus e assim ser abençoado e uma bênção, ou deixar-se influenciar por Satanás e ser uma maldição, um instrumento de destruição da nossa nação, um instrumento de destruição da nossa família, um instrumento de destruição da nossa pessoa. Então precisamos acordar para isso. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: ore, suplique, clame, dê ações de graças, interceda por todos os homens, pelos reis e pelas autoridades constituídas, investidas em autoridade, pessoas investidas em autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, porque isto é agradável a Deus. Ele está deixando claro que o ser humano, por ser ser humano, não importando o cargo que ocupe, não importando a condição ou status social dentro da sociedade em que está, ele é influenciado, se deixa reger por Deus ou pelo inimigo. E assim será um instrumento de bênção ou maldição. Isso não está apenas lá em Timóteo. Não, Paulo apenas não escreve a Timóteo a respeito disso, mas em toda a Bíblia, desde o começo até Apocalipse, está descrito esta preocupação de Deus, esta revelação de Deus, que existem homens que são usados por Ele para o bem, e existem homens que se deixam usar por Satanás para o mal. Eu quero conversar e discutir com os irmãos, se assim for possível, um texto bíblico de Isaías, para que os irmãos possam perceber, desde o Velho Testamento, esta influência ou
o homem se deixar influenciar pelo bem ou pelo mal, e as consequências em uma nação, a consequência em um povo que está sendo dirigido, conduzido por estes homens. Isaías capítulo 7, versos de 1 a 16. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: sai agora, tu e teu filho, Sear-Jazube, ao encontro de Acais, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria maquinou o mal contra ti com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e demos sobre ele, tomando-o para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não credes, certamente não haveis de permanecer. De novo falou o Senhor com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, respondeu: não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos 2 reis, perante os quais tu tremes de medo. Bem, amados, esse texto bíblico, ou esta profecia de Isaías, é narrado também no livro de 2 Reis, capítulo 16, e 2 Crônicas, capítulo 28, sendo que cada autor enfatiza um fato diferente. Por exemplo, o livro de 2 Reis enfatiza a idolatria de Acais. O livro de 2 Crônicas, capítulo 28, enfatiza a consequência desta idolatria. E o livro de Isaías enfatiza a mão de Deus coordenando as questões geopolíticas, as questões políticas e a governança do mundo. Nada está alheio ao Senhor. Para que possamos entender melhor este capítulo, ou esta função histórica, este enredo histórico, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Eu vou pedir ao Tiago que coloque aí a imagem que eu trouxe. A imagem é um mapa de Israel, da Síria e também de Israel. Não sei se vai ficar bem nítido para os irmãos, mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção são nas letras vermelhas. Está dando para ler? Um pouquinho. Isso, preciso dos 3 juntos aí.
Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III chegou ao poder através de sua dinastia em 1115 a.C. E houve vários sucessores, alguns com o mesmo nome, Tiglat-Pileser, Tiglat-Pileser I, II, III e outros. Mas o que nos interessa é Tiglat-Pileser III, que governou a Assíria da época de 745 a 727 a.C. Durante esse período, a Assíria já era uma grande potência e estava em total expansão territorial. Temos também Rezim. Os irmãos estão lendo lá? Rezim era rei da Síria. Eu gostaria que os irmãos não confundissem a Síria, que fica na Mesopotâmia, com Síria. Tá? São dois reinos diferentes. Um em plena expansão territorial, uma grande potência. A Assíria, comandada por Tiglat-Pileser. A outra, chamada Síria, comandada por Rezim. E temos ali Peca, na região norte de Israel, chamado Reino do Norte. E ao sul de Israel, o rei Acais. Então, essa história, essa profecia de Isaías, ela junta essas três nações num enredo histórico. No início do reinado de Manaém, que vem a ser pai de Peca, por volta de 743 aproximadamente, teve a notícia, a ameaça de Tiglat-Pileser III iria invadir Israel. Então, o que faz Manaém para cessar esta ameaça? Ele paga a Tiglat-Pileser um grande tributo, uma oferta irrecusável de valores em ouro, prata e bronze, afastando assim a ameaça de invasão militar de Israel. Porém, Manaém vem a falecer e seu filho Pecaias assume o seu lugar. Logo depois de Pecaias, 2 anos depois, em 737, Pecaias é morto por Peca, seu irmão. O irmão mata o outro para assumir o poder. E nesta sucessão de reis em Israel, no Reino do Norte, deixaram de pagar o tributo a Tiglat-Pileser. E por deixarem de pagar o tributo a Tiglat-Pileser, Israel sofre uma nova ameaça de invasão militar. O que Peca faz? Une-se a Rezim, porque se os irmãos prestarem bem atenção, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, teria que passar por Rezim para chegar até Peca, ou para chegar até o Reino do Norte. Logo ele iria conquistar primeiro a Síria, para depois conquistar o Reino do Norte. Então Peca se une a Rezim para que juntos possam combater Tiglat-Pileser. Mas eles estavam ainda com medo, e então solicitaram que Acais se unisse nesta aliança sírio-efraimita. Mas Acais não quis se unir. Por que Acais não quis se unir? Porque sabia que, na verdade, Rezim e Peca não queria a sua ajuda, e sim queria destruir Acais, matar Acais, tomar o reino de Judá, para afastar as suas fronteiras da presença da Assíria, e assim dificultar que eles mesmos fossem mortos. Como Acais não quis se unir a Peca e a Rezim, Rezim e Peca, que era uma aliança sírio-efraimita, achou por bem atacar Judá. E atacaram Judá. Né? E Acais, naquela época, nesse ataque, perdeu 120 mil soldados. 120 mil soldados. E teve 200 mil pessoas, entre crianças, mulheres, homens, levados cativos para Samaria, levados cativos para o Reino do Norte. Por esse motivo, lá no verso 2 de Isaías, capítulo 7, diz que
o rei, a casa de Davi, se agitou. Acais agitou o seu coração, ficou temeroso, juntamente com todo o povo de Jerusalém, porque neste primeiro ataque de Peca e Rezim, eles não conseguiram dominar Jerusalém, mas matou muitos soldados, 120 mil soldados, e levaram 200 mil pessoas presas como escravos para Samaria, ou para o reino do norte. A primeira semelhança, amados, é em relação às ameaças que sofremos. Se os irmãos leem jornais ou assistem à mídia, a maioria dos irmãos tem Zap, tem várias notícias e notícias. E geralmente o coração do brasileiro fica com temor e tremor. Se abala em virtude destas notícias. Temos inimigos ferozes querendo destruir, tomar a nossa nação, destruir a nossa família, destruir-nos como seres humanos, nos tornar escravos e nos matar. Não falo apenas das questões geopolíticas ou dos outros governantes. Estou falando também deste inimigo poderoso que atua no coração do ser humano, que nós podemos chamar de Satanás, diabo, ou simplesmente de Lúcifer, como é o nome dele. A ideia e o objetivo é destruir a família, destruir o ser humano para ferir o coração de Deus. E como Acais, ficamos atemorizados, o nosso coração treme como uma árvore que é abanada, que é balançada pelo vento. Mas Deus, na sua misericórdia, envia a Acais o profeta Elias com uma palavra para falar a Acais, apesar de Acais ser um rei, que faz o que é mal aos olhos do Senhor. Acais, ele era corrupto interna e externamente. Isto é, Acais, ele tinha a sua inclinação carnal para o mal e submetia-se a esta inclinação carnal. Ele não controlava, assim como sofria a influência de corrupção e ele aceitava esta influência. Então ele era corrupto interna e externamente. Mesmo assim, Deus manda uma palavra a Acais através da boca do profeta Isaías em 733. Eu gostaria que os irmãos memorizassem por algum tempo esta data, 733. E o que Isaías fala? Verso 3, Isaías 7, verso 3. Eu estou falando igual? Porque eu estou sem retorno de novo. Você que está vendo. Isaías 7, verso 3. Diz assim: Então disse o Senhor a Isaías: Sai agora, tu e teu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acais, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro. Acais estava do lado de fora das muralhas de Jerusalém, certamente checando o suprimento de água e checando também as suas defesas. Deus fala para Isaías: vá ao encontro de Acabe, tu e teu filho. E o nome do filho de Isaías é Jezube Sear-Jazube, que significa um resto voltará. Um resto voltará. E é interessante isso, irmãos, porque aquela criança, ou aquele filho de Isaías, era a profecia em andamento. A profecia em andamento. A presença daquela criança, ou do filho de Isaías, deveria fazer com que Acabe, ao olhar para aquele filho de Isaías, entendesse que a profecia de Deus estava em andamento, já estava em andamento, já estava sendo conduzida, e era verdade isso, tão verdade que o livro histórico de 2 Crônicas, capítulo 28, estava ruim, agora melhorou, obrigado. 2 Crônicas, capítulo 28, fala sobre isso. O que
Fala Crônicas, quando esta multidão de 200.000 pessoas que foram levados cativos na primeira incursão militar, em que Rezim e Peca fizeram a Jerusalém, sem conseguirem conquistar Jerusalém, eles levam 200.000 pessoas. Quando essas 200.000 pessoas estão chegando em Samaria, tem um profeta chamado Obed, que mora em Samaria, e traz a palavra de Deus ao coração daqueles que estavam levando aquele povo, ou seja, dos captores, do exército de Peca. E Obed, ele fala o seguinte, que a guerra, a invasão, a vitória de Rezim e Peca sobre Acaz naquele momento, era Deus agindo. Peca e Rezim não conquistaram aquela vitória pelas forças dos seus exércitos, mas pela ação de Deus, uma ação disciplinadora de Deus. Porém, contudo, entretanto e todavia, a ferocidade do exército de Peca e Rezim sobre o reino de Judá não justificava, nem a ferocidade, nem levar cativos os próprios irmãos, porque Israel era as 12 tribos, e todos eles eram irmãos, então não justificavam levá-los como escravos, e a mão de Deus estava sobre a vida deles, ou seja, o ardor da ira de Deus estava sobre eles. A palavra daquele profeta foi tão profunda ao coração dos captores, que eles libertaram o povo. Os 200.000 cativos, eles libertaram, mas não só libertaram a volta para a tua terra, não só foi isso, mas eles fizeram curativo dos feridos, vestiram os nus, conduziram toda aquela população de volta a Judá, fazendo uma escolta a eles. Vejam como Deus age poderosamente. Isso significa dizer, amados, que naquele momento em que Isaías estava falando a Acaz, no aqueduto, naquele momento, o povo que foi levado cativo na guerra, as 200.000 pessoas estavam sendo soltas, logo o resto voltará. A presença do filho de Isaías estava revelando o que estava acontecendo naquele exato momento. E Acaz deveria crer nisto, mas Acaz estava com os olhos fechados, estava como se tivessem costurado os olhos de Acaz. Ele já tinha uma decisão tomada e não queria retornar atrás. Deus que conhece o coração do homem e na sua misericórdia, mesmo Acaz não merecendo, Deus fala a Isaías para falar a Acaz: peça um sinal, qualquer sinal. Se esse não valeu, peça qualquer sinal, acima dos céus, embaixo na terra, para que você creia. Porque o desejo de Deus, amados, é abençoar o povo, é abençoar o seu povo, é trazer paz, alegria, felicidade ao seu povo. Mas o que Acaz faz? Ele rejeita o sinal do Senhor. De certa forma, ele rejeita até educadamente. Veja só. Versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Não, mas é um pouquinho mais assim. 12. Assim, Acaz, porém, respondeu: não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Parece uma palavra sensata, mas na verdade o que Acaz está dizendo é que não confia em Deus. Ele poderia até dar o sinal, mas não confiaria no Senhor, porque a sua decisão já estava tomada. A partir daquele momento em que Rezim e Peca atacou Judá, Acaz ficou com o coração trêmulo e foi procurar auxílio em Tiglat-Pileser. Pediu auxílio a Tiglat-Pileser para conter Rezim e Peca. Neste envio, Acaz demonstrou que não confiava no Senhor. Apesar de Deus falar através de Isaías, dizendo que Rezim e Peca é como dois tições fumegantes. Dois tições fumegantes significa dizer
2 pedaços de pau que estão fora da brasa, 2 carvão, 2 carvões, estava na brasa, tirou. O que acontece quando o carvão é tirado da brasa? Ele vai apagando. E Deus tinha falado isso, olha, Rezim e Peca são como 2 tições fumegantes, logo cessará essa ameaça, não se concretizará a ameaça, creia, tão somente creia. Mas Acais estava com o coração voltado para uma decisão que já tinha tomado. A soberba de Acais era muito grande, e ele já tinha tomado a decisão de pedir ajuda à Assíria. Usando uma expressão comum da época, Isaías fala assim como Damasco é a capital da Síria e a sua cabeça é Rezim, assim como Efraim, a capital de Efraim é Samaria e a sua cabeça é Peca, assim também Jerusalém é a capital de Judá e o seu cabeça será Acais. Ou seja, não mudaria nada para Acais se Acais tão somente cresce. Mas Acais não creu. Acais não quis crer. E por ele não querer crer, a profecia então se dirige ao reino de Davi, à casa de Davi, não mais a Acais, não mais aquele rei. Ou seja, olha, você não creu, não vai usufruir da bênção, vai perecer e vai perder o reino, mas Judá permanecerá. E o que aconteceu, amados? A profecia é tão precisa que ela fala no versículo 8, Isaías capítulo 7, verso 8: dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Dentro de 65 anos. No ano seguinte, essa profecia foi anunciada por Isaías a Acais no ano 733 a.C. No ano 732, Tiglat-Pileser invade a Síria e mata Rezim. No ano seguinte, Oséias mata Peca e toma o reino do norte. Isso iria acontecer porque Deus já tinha determinado isso. Então, Acais não precisava ter pedido a ajuda à Assíria, porque esta ajuda pedida à Assíria, ela se tornou um pesadelo de 16 anos. Acais teve que se tornar vassalo, teve que se tornar devedor a Tiglat-Pileser ou a Assíria. Durante 16 anos teve que dar tributos e perdeu todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha de valor dentro do reino de Judá, até a sua morte. É interessante que Isaías, ele trata diferente com Acais. Ele fala, o meu Deus, no verso 13, então disse Isaías, ouvi agora a casa de Davi. Eu peço, irmãos, que prestem atenção nessa expressão, ouvi agora a casa de Davi. Deus primeiramente tinha falado a Isaías para ir com seu filho ao encontro de quem? Acais. Então a profecia era para Acais. Acais aceitou? Não aceitou. Então a profecia agora se dirige ao povo, ao reino, à casa de Davi, que é mais do que Acais. Acais iria passar, não aceitou, então teria as suas consequências. Então Deus fala à casa de Davi, a casa como um todo, tá? E revela a casa de Davi, para que tão somente creia. E qual foi a profecia dada à casa de Davi? E aqui, irmãos, é o bolo da cereja. Isso para quem gosta de cereja. Eu gosto mais do bolo. Então é o bolo da cereja, né? O bolo é mais importante para mim. Então, aqui está o foco que fala diretamente para nós. E é muito, achei fantástico, interessante. Verso 10 a 16.
De novo falou o Senhor com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, respondeu: não pedirei, nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías: ouvi agora o caso de Davi. Pouco vos é fatigado dos homens, que ainda fatigareis também ao meu Deus? Ou seja, o reino de Acais estava fatigando não só o homem, mas também a Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual o sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será deslocada a terra dos dois reis, perante os quais tu tremes de medo. Deus, que tudo vê, ele concede ao reino, à casa de Davi, uma profecia. Esta profecia ela pode ser interpretada através da história e também pode ser interpretada espiritualmente. Comecemos através da história. Os intérpretes que seguem esta linha, eles falam que a profecia se baseia no nome da criança. Qual o nome da criança? Emanuel. Deus conosco. E não na criança em si. E eles apresentam duas razões. A primeira razão, dizendo que a virgem citada aqui não se refere especificamente a Maria, porque a palavra usada no hebraico, ela pode ser usada para descrever qualquer mulher que esteja pronta para o casamento. E qualquer mulher que estivesse pronta para o casamento naquela ocasião, necessariamente ela era virgem. Então seria uma mulher virgem de conhecimento, tanto de Isaías como de Acais, ou eles também não conheciam. E esta mulher daria à luz a um filho chamado Emanuel. O filho seria um sinal, e não o Salvador, mas sim um sinal de libertação de Israel. Isso para o reino do norte. Para o reino do sul, desculpa. O menino comeria manteiga e mel. Essa expressão manteiga e mel sugere a alimentação de uma época difícil. Manteiga e mel, onde não dá para plantar e colher por causa da situação difícil. Era o tempo de Acais. Antes que ele comesse manteiga e mel, ou pudesse desprezar o mal do bem, ou seja, chegar à idade da razão. Que idade da razão era aquela? 3 anos. Para os judeus, a idade da razão da criança chegar, perder a inocência, era 3 anos. Então essa profecia seria imediata. Ela não deixaria para acontecer a posteriori. Então, será desamparada. Verso 16. Antes que o menino rejeitar o mal e colher o bem, será desolada a terra dos 2 reis, perante os quais tu tremes de medo. E Acais tremia de medo de que rei? Rezim e Peca. Então a terra deles seria desolada. No ano 732, Tiglat-Pileser começou a invadir também Israel. Isso levou 65 anos. Depois de 65 anos, no ano 600 e alguma coisa, Israel, o reino do norte, não existia mais. Os assírios levaram toda a população do reino do norte para outras terras, deixando ali outras pessoas que foram migradas para lá. Se Acais tivesse crido em Deus, somente crido em Deus, não teria se tornado vassalo ou deveria tributos, não ser tributário ou devedor de Tiglat-Pileser ou o rei da Síria. Talvez os irmãos estejam pensando, questionando, porque essa foi minha questão, mas se Acais não tivesse pago tributo a Tiglat-Pileser, será que ele não teria invadido a Síria, o reino do norte, e não teria tomado também o reino do sul, já sendo uma grande potência? Será que isso não aconteceria? Nós vemos isso na sucessão de Acais. Acais
foi sucedido por seu filho, depois de 16 anos pagando tributos e gastando tudo, todas as riquezas de Judá foi dado para a Síria. O ouro do templo, né, as joias preciosas dos líderes de Israel, tudo. Israel ficou numa penúria que dava dó. Acás faleceu, tomou o seu lugar Ezequiel. Ezequiel era um homem temente a Deus, ou seja, um homem que fazia segundo a vontade de Deus. E por não pagar o tributo, porque não ter mais como pagar, Senaqueribe, o novo rei da Assíria, porque Tiglat-Pileser também faleceu, Senaqueribe invadiu Judá e cercou Jerusalém. E esse cerco, ele foi colocado diante do Senhor. Ezequiel clamou a Deus e Deus livrou milagrosamente a Judá. Ezequiel ouviu Isaías profetizou a libertação e numa determinada noite Deus matou 180.000 soldados assírios. Quando Senaqueribe acordou no acampamento, estava no meio de uma multidão de mortos. Ele retornou correndo para a Síria e foi para Nínive, capital da Síria, para oferecer holocausto aos seus deuses. E foi ali morto pelos seus filhos. A Assíria conquistou a Síria, conquistou o Reino do Norte e conquistou parte do Egito que está mais embaixo, aqui embaixo. Mas o Reino do Sul, Israel, não foi tocado, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Nós somos o povo de Deus, somos o povo de Deus, e a mão do Senhor está sobre nós. Somos ameaçados a todos os instantes da nossa vida. Mas como está escrito em 1 João capítulo 5, verso 18, o inimigo não pode nos tocar. Portanto, devemos ficar debaixo da potente mão de Deus. Mas essa profecia foi dada 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Sim, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Mas esta profecia também tem a interpretação espiritual. Quando fala da Virgem, e nós vinculamos esta Virgem a Maria. Fala sobre o nascimento de um menino chamado Emanuel, e nós vinculamos este menino a Jesus Cristo. Então esta profecia também nos atinge, mesmo ela tendo sido proclamada 700 anos antes, ela também vem a nosso favor. E se crermos, não agimos como Isaías, como Acais agiu de forma incrédula, se crermos, tão somente crermos no Emanuel, no Filho de Deus, certamente teremos uma vida próspera na presença do Senhor, venceremos e alcançaremos vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo, independente das ameaças que possam ser feitas, políticas, governamentais, ameaças espirituais, ameaças físicas, ameaças morais. Conseguiremos viver e vencer para o louvor da glória de Deus. Mas isso tão somente se não agirmos como Acais. Hoje, amados, há uma profecia em andamento. Há uma profecia em andamento. O resto voltará. O restante voltará. E esse restante é a igreja. Muitos, como no tempo de Acais, mesmo olhando para o filho de Isaías, não creu na profecia em andamento. Assim como muitos que frequentam a igreja, vê o povo de Deus, não creem na profecia em andamento. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e ela está permanentemente na presença do Senhor. Esta é a profecia que está em andamento. E nós aguardamos a segunda parte da profecia, que é a volta de Cristo Jesus, o nosso Messias, o Senhor dos Senhores, não o Messias político, mas o Senhor dos Senhores. Portanto, devemos agir, pensar, sentir como crentes em Cristo Jesus, não nos deixando levar por essas discórdias e movimentos políticos, ideológicos, mas fecharmos
a nossa visão, voltar os nossos ouvidos para a palavra do Senhor e para o que o Senhor nos fala, e viver isso nos aspectos políticos, geopolíticos, no trabalho, em casa, em qualquer lugar que estejamos, tomando decisões corretas, biblicamente corretas. Se essas questões biblicamente corretas concordar com um ou com outro, amém. O que eu não posso é deixar de vivenciar a palavra do Senhor, o que Deus quer para a minha vida, para concordar com A, B ou C, ou fazer a minha vontade. Se fizer assim, amados, as consequências serão tão desastrosas quanto foram para Acabe. E essas consequências para Acabe não foi só para a casa de Acabe, infelizmente, porque todo o povo de Judá, durante 16 anos, padeceu, e padeceu muito, porque não tinha como sustentar a própria família. Tudo era tributado, impostos, para dar a Tiglat-Pileser, ou a Senaqueribe, ou ao rei da Síria. Tudo era para lá, por causa de uma decisão errada de um governante. Daí a importância da igreja, a nossa importância de orarmos, clamarmos, suplicarmos, intercedermos pelos nossos governantes, diuturnamente, orarmos em todos os momentos, seja nas nossas refeições, seja nas nossas devocionais, seja nos nossos encontros, orarmos pelo nosso país, orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelo nosso povo, o povo brasileiro, para que deixe a corrupção, deixe cair as escamas dos seus olhos e enxergue de forma clara que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe a olhar para esse exemplo do passado e a vivenciar de forma a não cair nos mesmos erros de Acabe ou daqueles governantes, mas glorificarmos e engrandecermos o nome do Senhor, vivendo vidas retas, dignas, de acordo e no centro da vontade do Senhor. Sei que o texto tem muitas datas e é complicado gravar esses nomes, mas o que eu gostaria que os irmãos memorizassem é que devemos viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de A, B ou C. E quando concordarmos que seja para a glória de Deus, quando decidirmos que seja para a glória de Deus, fundamentado nos princípios bíblicos, nas leis e na palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a assim fazer. Vamos orar?